E abre espaço que a nossa voz vai entrar. Começa agora um programa que o hétero adora criticar, mas ele nem entende, né? Ele adora comentar. Bem-vindos ao LGBT Talk. E essa é a nossa segunda temporada. Hoje a gente abre a roda para terapia, né? Literalmente. Nós vamos receber hoje aqui o Bruno. Prazer, Bruno. Prazer é Seja meu. muito bem-vindo, fique à vontade. O Bruno, que é psicólogo, gato, digital influencer, tudo. Um talento. Bruno, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, eu que agradeço o convite, né? Poder estar falando um pouquinho mais aqui sobre como é que é essa vida toda, esse monte de coisa que você falou. Talvez aí um pouco dentro da saúde mental, um pouquinho ali no influencer, um biscoito. Várias coisas. Eu acho bem importante, eu sempre trago aqui no nosso podcast, na nossa sala de conversa, o quanto é terapêutico pra gente também isso, sabe? Enquanto a gente se enxerga aqui, nós temos as nossas terapias fora daqui, mas o quanto esse espaço, esse canal é muito terapêutico. E o quanto as nossas dores, as nossas vivências acabam sendo uma só também. Não, com então, certeza. É importante trazer você aqui hoje pra gente bater um papo bem gostoso. Sim. Bruno, queria que você começasse introduzindo sua história. Você começou lá em 2017 a mostrar a sua transição pro público, né? Acho que esse processo interno veio muito antes. Como é que foi pra você, primeiro, esse processo e depois você decidir que ia transformar esse processo em algo público? O processo foi uma loucura, né? Eu acho que desde o início ali, quando eu comecei a imaginar que isso poderia acontecer. Como assim esse corpo ser masculino e ao mesmo tempo tá tudo bem aqui eu ter a minha pepeca? Como assim? Como eu posso fazer isso? Porque até o momento eu me identificava ali como uma sapatão. Certo. Né? Foi assim que eu fui me descobrindo ali, saindo do armário aos poucos, modificando as roupas que eu tava vestindo, porque eu senti que quando eu consegui abrir a primeira porta, eu posso fazer um pouco mais também com o meu corpo, com a minha vida, com o que eu quero vestir. E aí eu acho que quando eu entendi isso, foi quando foi abrindo mais portas, né? Eu fui abrindo portas de armário ali, sem parar ao mesmo tempo. E aí foi quando essa curiosidade foi o que acho que me impulsionou ali a descobrir um pouco mais o que era uma pessoa trans, porque eu não sabia, né? Lá no sul de Minas Gerais, uma cidade, querendo ou não, pequena, né? Qual que é a perto de uma cidade? capital, Poços de Caldas. Então, é uma cidade pequena. E quando eu descobri ali que eu tinha visto uma pessoa na internet, eu falei, caramba, o que eu posso fazer para chegar nisso? É isso aqui que eu quero. Porque eu já estava numa grande disforia com meus peitos, né? Eu tinha muito peito. E isso também era uma coisa que me incomodava demais. E a questão de ficar ali, do tipo, ir num banheiro feminino, e aí tem senhoras e olham pra você e falam, aqui é o banheiro feminino. Isso me incomodava. Você tá ali no meio termo. E aquilo ali me, assim, desmanchava a vontade de tudo, porque eu não queria causar essa dúvida nas pessoas. Eu tinha muito isso. Ou eu queria ser um mulherão da porra, ou eu seria um homão. O meio termo eu não conseguia, me travava. E aí, nessa busca de se entender um pouco mais, foi quando eu entendi que eu tinha que procurar psicólogos, psiquiatras que me dessem laudo e tudo mais. Mas eu não encontrava. Então, o processo ali no início foi tomar testosterona comprada na internet, foi se auto-aplicar. E foi esse perrengado, né? Durante 3 meses. E que é Foi perigosíssimo, assim. né? Sim, porque eu nem sabia Falta o que eu informação, tava aplicando, com certeza. Eu só queria chegar naquele ponto, né? De ter aquele corpo, aquela aparência. Mas, assim, ter um apoio ali, um médico que te informasse como é que tava a tua saúde, eu não sabia, não tinha. Quando eu cheguei a pesquisar, e aí no endócrino ele achava que eu queria tomar bomba. Então, não era nada disso, né? Então, esse início ali, eu fiquei muito confuso e foi dessa forma. Só que aí chegou um ponto que eu fiquei começando a ficar preocupado, né? Do que tipo, cara, como que eu tô tomando isso sem saber o que pode me acontecer com o meu corpo? E aí foi quando eu tive uma conversa com a minha mãe. E aí a gente conversou, e aí ela, tipo... E nunca foi comunicado o que eu tava fazendo com o meu corpo. Não tinha muito esse diálogo. Ela só chegava e via. Uma hora de cabelo curto, uma hora... Tava aparecendo uns bigodinhos, porque eram os 3 meses que eu tomei. Mas, né, não falava nada. Não tinha essa conversa sobre quem eu era. Porque o início ali, quando descobriram que eu ficava com meninas, foi traumático. Nossa, aí eu tive que sair de casa. Fiquei, acho que uns 2 anos sem falar com meus pais. Fui morar na casa dos meus avós, do meu avô e da minha avó. Acabou ali essa parte. Isso né? com quantos anos? Com 17. 17 para 18.
Foi nesse ponto que aí eu fui viver com a menina que eu me relacionava. E aí era só a gente, né? A gente saía de casa cedo, ia pro centro lá de Poços, arrumava uma praça e pra ficar junto a gente ficava ali. Ia no mercado, comprava ali algumas coisas pra matar a fome e tipo assim, a gente nem tinha dinheiro porque a gente nem trabalhava direito, né? Com 17 anos. E a escola também, o processo de estudar, ela estudava lá, então minha mãe e meu pai também me tiraram da escola. Então assim, caótico. Então, como que eu ia sentir que eu poderia falar pra eles que eu era um cara trans? Não ia nem saber o que era isso. E chegou nesse ponto que eu fui conversar com a minha mãe, então, de que tipo, olha, tá bom. Aí eu tava trabalhando com a minha mãe, né? Deixa eu contextualizar. Eu tava trabalhando com ela nesse tempo. Ela trabalha num hotel, chefe de confeitaria. E um dia ela precisou de ajuda e eu tava desempregado, porque arrumar emprego já era mais uma coisa. Então, quando ela precisou de ajuda, eu comecei a ajudar ela. E aí eu virei auxiliar ali do hotel junto com ela, e aí ficava nós trabalhando ali, nós dois fazendo as coisas e tudo mais. E tinha os 15 minutinhos de descanso. E nesse descanso, a gente conheceu uma cabeleireira, enquanto minha mãe sentava ali para tirar os 15 minutinhos para fumar um cigarro, para depois voltar pro trabalho. A gente conversava com essa cabeleireira. E aí chegou um ponto que ela começou a falar de mega hair. Ah, porque não sei o quê. E eu falei, cara, então, se esse meio termo tá acabando comigo, eu vou parar com essa testosterona que eu tô comprando na internet, o que eu posso fazer para eu continuar aqui, né, de uma forma que eu, pelo menos, esteja um pouco mais confortável comigo mesmo? Que foi quando eu entrei ali, peguei 13º, minha mãe pegou um pouco de dinheiro, minha avó pegou um pouco de dinheiro, e aí eu coloquei um mega hair, que é uma foto que eu uso muito de antes e depois, que meu cabelo tá aqui, assim, desse tamanho. Eu entrei, tipo, com roupas assim e saí com um cabelão. Daí, nesse tempo, eu vivi ali 2 anos tentando entrar na sociedade, né? Relacionar com homens, tentando. Foi a primeira vez ali com 21 que eu transei com um cara, né? Ali eu só tinha tido relações com meninas cis. E depois disso, fiquei vivendo. Tinha tido um término desse relacionamento, então tava eu por eu, vivendo dessa forma, que também não era eu, até um ponto que caí ali numa depressão depois desse término. E aí eu fiquei muito tempo só eu comigo mesmo, né? Que você fica sozinho. Esse término que você diz é o término já com o rapaz, ou não? Já era um pouco antes ali, foi com a menina. Que eu namorei 6 anos. E aí foi que enfrentou todo esse processo comigo, dos 3 meses tomando bomba comprada na internet, depois do mega hair. E quando a gente terminou nesse ponto. Certo. Né? Eu era Vanessa. Eu não era Bruno. E com cabelão e tudo mais, tinha meus estilinhos, né? Não era tão feminina, porque também era too much pra mim. Mas eu tinha ali um estilinho tatuada, usando uns tênis. Skatistazinho. Era tipo isso. E aí, nesse tempo que rolou esse término, acho que foi em 2016. 2017, 2018, Vanessa viveu. Viveu, achando que está vivendo. E depois disso eu achei uma foto. O meu cabelo o meu próprio já estava aqui, eu já estava sem mega hair, meu cabelo. Então, tipo assim, como que eu iria cortar tudo isso de novo, né? Que foi o momento que eu achei uma foto minha da época que eu estava usando testosterona de bonezinho pra trás. E aí eu olhei no espelho, falei, o que eu tô arrumando? E aí a minha irmã, que ela tava na época, acho que com 6 anos de idade, que acompanhou tudo esse meu processo, desde questões com meus pais, de apanhar, de tudo isso, desde lá de quando eu ficava com meninas só, né, me entendia como sapatão. E depois disso, ela pegou e falou assim, eu também não sei o que você tá arrumando. E aí eu falei, é isso, né, essa depressão que eu tô passando, às vezes não tô nem sabendo o que tá acontecendo, é comigo mesmo, é por eu ser quem eu sou, não é porque eu não tenho um emprego, ou a questão com meus pais, ou de voltar pra escola, estudo. Não era isso. Mas era quem eu tava sendo. Eu não tinha mais forças. Eu não tinha forças pra estar procurando emprego. Eu não tinha forças pra estar me movimentando. Depois que eu entendi isso, eu peguei e falei, eu preciso sair daqui. Porque se eu não me movimentar, essa vida que vai me consumir. E daí foi quando eu peguei e comecei a voltar a entregar currículo lá em Poços. E aí, só que ao mesmo tempo eu ainda não tinha cortado o cabelo nem nada. Ainda tava ali com o meu cabelo. Consegui um emprego. No que eu consegui um emprego,
eu peguei e falei, tá, agora eu vou falar com os donos aqui e vou perguntar se tá tudo bem. E aí eu comecei a achar o psicólogo, encontrar o psicólogo, fazer um processo com o psicólogo novamente. E aí, cada sessão com o psicólogo era uma ida no barbeiro. E aí, assim, a gente foi indo. Durante um mês. Cada sessão de uma semana, eu fui tirando meu cabelo. E aí, primeiro eu raspei do lado. Aí depois eu raspei de baixo. Aí depois eu raspei do outro lado. E aí depois subiu aqui. E aí um dia eu cheguei em casa de boné. E aí comuniquei que na última sessão meu psicólogo pediu pra eu levar eles. E aí eu pude falar pra eles do tipo, olha, o psicólogo tá aqui, vocês entram lá. Aí meu psicólogo conversou com eles, depois me chamou, conversou comigo e depois já tava ali naquele processo de eu ter que escrever uma carta contando como eu me sentia desde criança. E aí foi nessa carta que eu escrevi coisas ali que, sabe quando você nem percebe? Do tipo, caramba, eu gostava muito de jogar futebol. Mas tá, tudo bem, porque meus pais não implicavam com isso. Tava tudo bem, não era uma questão. Mas, caramba, quando a gente para pra pensar mais a fundo, cara, por que que eu vestia tanto aquela roupinha rosa pra minha mãe ficar feliz? Por que eu tava fazendo isso, né? E aí a gente começa a se questionar e ver e olhar pra nossa vida. E foi nesses momentos que eu escrevi tudo nessa carta. Aí depois disso, tava ali a minha irmã, né? Minha mãe, meu pai e o meu irmão, que, nossa, é um amor. Até hoje eu não entendo muito bem a questão cognitiva que aconteceu com ele, mas quando ele nasceu, o cordão umbilical enroscou no pescoço e faltou um pouco de oxigênio. Então ele é uma pessoa que tem ali uma questão cognitiva, mas assim, meu Deus, a pessoa mais acolhedora que eu tenho na minha família, né? Que desde quando eu falei Bruno, é Bruno. Ele me defende pra minha família, ele fala que não existe Vanessa. É Bruno. Então, assim, foi uma das primeiras pessoas que estava ali do meu lado, foram os meus 2 irmãos que eu tive. E aí, nesse momento, eu li tudo. Minha mãe, depois, me escreveu uma carta. Você lê essa carta pros seus pais? Leio de costas. Leio de costas essa carta. E aí, no que eu viro, tá os 4 ali parados. Você não sabia? Do quê? Não, ele Eles sabia que eles estavam lá. tá. Sabia, eles tinham ido comigo. Eles estavam, só não sabiam o que ia acontecer. Eles só estavam lá dentro. Aí eu li toda essa carta, contando sobre como eu me sentia. E aí minha mãe pegou, eles falaram assim, tá, agora você sai da sala. Aí meus pais saíram e eu fiquei. A gente falou, é isso. Agora vamos bancar, vamos aguentar isso aqui. E daí eles voltaram pra dentro da sala. Tivemos ali uma última conversa. Foi quando minha mãe falou assim que o médico falou que era uma menina. Ela só queria ser mãe. Então, quando ela me falou isso, mudou tudo, né? Porque a gente se importa muito com a opinião das nossas mães, nosso pai, né? E o meu pai não entendeu muito bem. Mas foi uma questão também, depois dali, muito tranquila. Não teve mais o questionamento de, tipo, troca de roupa. Cara, porque Por que eles você tá com essa viram roupa? a carta e o quanto que o Bruno sofreu sendo da Vanessa pra agradar. Sim, muito. Nossa. Entendeu? Então, e desde criança. Sim. Eu acho que é quando eles conseguiram escutar ali da minha boca, porque também nunca escutaram nada da minha boca. Não era essa criança que comunicava. Sim. Então, no momento que eu abro a minha boca, é pra falar sobre como eu tava sofrendo. De viver uma vida que, caramba, não tava me fazendo bem. E depois desse término, eu fiquei muito mal. Né? Porque era uma pessoa que, quando eu perdi todos o apoio da minha família, era quem eu tinha. Era seu apoio? Então, tava em volta ali e era um momento que eu fui me fechando mais e perdendo minha voz. Porque você não sabe onde você pode falar, você não sabe pra quem você pode falar, você não sabe o que você fala. E eu fui essa pessoa que eu fui me calando. Então, o falar hoje em dia pra mim é um aprendizado. Né? Eu estar aqui falando, eu falar em locais que me chamam pra falar, é uma coisa que você fica assim, por quê? Tipo, por que querem me ouvir? Eu passei cada coisa que, assim, o que eu posso trazer? Exatamente por isso, não é né? assim. Só que quando a gente olha pra nossa vida, a gente vê, caramba, foi uma ladeira abaixo atrás da outra, né? E aí, caramba, você consegue se reerguer sendo aquela pessoa que talvez te seguraram ali, te privaram tanto de ser um dia. Então, como que eu sei que eu posso ser eu, né? E você aprender depois de tanto tempo sendo uma outra pessoa que te ensinaram, é muito difícil. Então. E aí, se você pudesse voltar lá em 2017, quando você começou a transição, e você dar um conselho hoje como psicólogo pra Vanessa, pro Bruno, o que você diria? Continua. Nossa, o negócio foi feio, mas compensou tudo. Eu acho que
as brigas ali, as discussões, o afastamento com a minha família. Aquilo ali também imagino que tenha sido muito difícil para eles, né? Mas também que eles hoje aprenderam muito. Eu acho que hoje em dia, dentro da minha família, que eu imaginava que não ia ser nada caótico, e foi. Pra minha irmã, que hoje ela se entende lésbica, foi muito fácil. Ela só comunicou. Então... Eu puxei esse bonde também na minha família. Pra mim foi muito difícil. Sim. Eu já trouxe em episódios anteriores, mas a gente tá aqui debatendo, trocando uma ideia. A minha mãe tentou suicídio. E a minha mãe tentou me matar também. Ontem mesmo eu tava entrando na nossa conversa com a minha companheira atual. E aí eu tava dizendo pra ela o quanto... Muito tempo depois eu assumi pra mim mesma que a minha primeira relação sexual foi com uma menina e não com um homem. E aí, pra viver o padrão, tentando encaixar pra que minha mãe me aceitasse, enfim, pra ser aceita, eu sempre dizia que era com um homem, foi com uma mulher. E foi muito traumático essa época, porque meu irmão, ele me vê escrever uma carta pra essa menina, e aí ele vai e entrega pra minha mãe. E a minha mãe faz uma reunião com a minha avó, um dia, um churrasco, me coloca ali, eu lembro que eu só chorava e ela me dizia coisas absurdas. A minha mãe, não a minha avó. E aí, o quanto eu saio daquele churrasco falando, não, a partir de hoje eu preciso me relacionar com homens, só homens. E o quanto isso era muito dolorido pra mim. Aí eu fiquei pensando depois, cara, eu não precisava ter passado por isso. E eu não queria ter transado com um homem. E eu transei, sabe? Então, tipo, eu ouvindo aqui você, tipo, esse lugar que machuca mesmo. E eu sou uma mulher lésbica, me entendo como uma mulher lésbica, mas também o quanto isso me doeu. E o quanto num cara trans, tipo, mano... Tipo, quanto isso te sangra por dentro, sabe? Sim. E aí, nesse paralelo, você é psicólogo. E aí, eu queria entender onde é que surge a psicologia na sua vida. Tipo, agora eu quero cuidar de pessoas também. Quando é que surge, assim, pra você? Então, eu nunca tinha pensado. Psicologia. Nunca. Depois desse término que eu enfrentei esse tempo que eu tava mal, eu conheci uma pessoa que era... Na época que eu comecei a tatuar, eu lembro que eu saí já do hotel que eu trabalhava com a minha mãe e eu comecei a tatuar. E aí esse cara frequentava ali o estúdio e aí depois desse término eu não conseguia mais estar nesse estúdio, porque o estúdio era da minha ex-namorada. Então eu não pude tatuar mais, não me sentia mais confortável de estar ali. E aí eu fiquei meio tipo, pra onde eu vou agora? O que eu vou fazer? Como que eu vou sair? Porque foi o momento que eu fui entrando na depression, né? E aí ele me ofereceu, que ele era professor de uma faculdade que tem lá em Poços. E falou, olha, eu acho que eu consigo bolsa. Você quer fazer alguma coisa? Nesse momento eu comecei ali a fazer educação física. Meu pensamento era entrar na educação física, porque eu sempre me importei com essa coisa do corpo. E aí eu comecei a fazer educação física, mas era um momento que eu tava... Meu Deus, despirocadíssima, né? Porque tava vendo uma outra fase, tipo, completamente ali... Vivendo um momento de estar solteira, né? Performando ali a vida completamente feminina que eu estava vivendo. Que foi na época que eu tava passando na educação física. E foi um semestre fazendo esse curso. E aí, sem entender por quê. Porque acabou sendo só um escape esse curso. Não foi uma coisa que eu escolhi fazer. Mas dentre as oportunidades que me apareceram, eu escolhi fazer. E o pensamento era, nossa, eu vou formar aqui, vou ser uma professora de zumba. Né? Porque eu tava ali já com mega hair, eu tava vivendo outra vida. Então, ali eu já tava pensando, nossa, eu vou ser uma professora de zumba, eu vou treinar aqui, não sei o quê, vou ficar gostosona. E chegou no ponto que... não estava mais me identificando. Certo. Eu fiz um período e finalizei. Depois disso, eu peguei e vivi ali um grande período de sem saber o que eu fazia. Com essa parte de ensino, de estudo e tudo mais. Aí foi me descobrir como um cara trans. Beleza, passei por todo o processo, falei com meus pais, tava tudo jóia. Chegou um belo dia que eu tava numa baladinha lá em Poços. E aí tinha umas meninas lá, eu tava com 2 amigos. E elas ali eram estudantes da PUC. E aí, tipo, eu nunca tive tido algum contato com essa parte universitária. Nunca. Era só trabalho, né, de CLT, desde ali do primeiro emprego no supermercado, de embrulhar as coisas pôr dentro da sacolinha, né? Que foi quando eu saí de casa, aí não podia mais trabalhar na padaria que meus pais tinham. Então eu fui procurar esse primeiro emprego, que foi esse.
E desde aquilo ali foi só empregos, né? Trabalhar em shopping, trabalhar na cozinha, trabalhar auxiliar de cozinha, trabalhar na Chili Beans, aonde conseguiam ali me aceitar. E eu achei que a vida era ser só sobre isso, sobre CLT, pro resto da vida. E chegou num ponto que eu tava ali nessa baladinha e já tava ali com a minha transição, já tava com o cabelo curto, já fazia acho que um ano de transição, de harmonização. E essas meninas estavam ali falando, é porque a gente faz psicologia, nananana. Aí eu peguei e falei assim, vocês estudam algo sobre transexualidade? Daí elas falaram, não. Eu falei, cara, vocês estão de brincadeira, né? Eu aqui pelejando pra pegar um laudo, porque eu preciso de um laudo pra fazer uma retificação do meu nome, e é um laudo psicológico, e vocês nem estudam sobre. Como que essa pessoa vai, de algum momento, entender quem sou eu? Porque já tinha sido difícil pra eu encontrar o primeiro psicólogo. Daí eu peguei e falei, cara, eu vou fazer isso. Eu acho que é um grupo de pessoas que, caramba, o quanto falta uma pessoa que entenda quem a gente é. E às vezes a gente só precisa de um espaço de acolhimento. Não é possível que vocês não estudam uma série, ou um filmezinho, ou uma tirinha. Uma novela agora. Meu Deus, não é possível, né? E aí foi nesse ponto que eu falei, cara, mãe, acho que vou fazer uma faculdade de educação física, já foi, de psicologia, porque é necessário e eu acho que eu quero muito isso. Eu acho que desde quando eu comecei a ser ali acolhido e escutado pelo meu psicólogo que eu tive na época, foi um ponto que, caramba, eu consegui mudar minha vida, né? Eu consegui olhar pra minha vida. E que momento que eu tinha feito isso antes? Então, eu senti o quanto que era necessário. E aí foi um ponto que eu tive que enfrentar essa questão, porque também, como assim, cara trans na PUC? Nossa, isso daí também era uma coisa que eu tinha muito medo, tinha muita segurança de estar ali. Uma universidade católica, né? Uhum. Né? Com pessoas ali bem... Acho que... Tradicional, financeiramente tradicional. também. Nossa, era só isso, né? Então, apesar de tudo isso, conversando ali, consegui bolsa, consegui falar com a minha avó também me ajudou a pagar. Você teve seu nome respeitado? Tive. E o quanto porque foi eu só importante entrei você depois. ocupar aquele espaço também. Nossa, com certeza. Eu acho que eu escuto hoje dos meus amigos, né? Porque os amigos que eu tenho hoje são da faculdade. E eles falam que hoje eles só sabem compreender o que é uma pessoa trans porque eu tô ali. Porque eles vivenciam o que eu passo, eles veem as coisas que eu escuto, eles veem as coisas que eu recebo nas redes sociais. Então eles veem o quanto que também tem esse lado, né? Difícil. Então eu acho que por essa parte ali, ter essa representatividade de um cara trans, ou tá falando um pouco mais sobre o que é a transexualidade, pôde abrir os olhos também, sabe? De quem já era da comunidade LGBT, porque meus amigos são, né? Mas, assim, nunca tiveram um contato tão próximo. Então, eu acho que foi muito importante, sim. Apesar de, na faculdade, eu também ser uma pessoa muito quieta, não conseguir falar muito, apresentar trabalhos olhando, talvez, ali pro papel. E nem porque, talvez, não seria porque eu não tinha entendido a matéria, mas seria porque eu não consegui olhar para cima. Né? Acho que a maioria das apresentações do meu trabalho, o meu TCC, foi uma coisa que eu tava ali, meu Deus, eu não sei fazer isso. Por que eu tô aqui? Eu não vou conseguir, eu vou formar, mas o que eu vou fazer? Eu não vou dar conta. Então eu não consegui acreditar em mim, nesse processo de educação, né? Porque parece que você não foi feito para caber. Então, me descobri também psicólogo, hoje ter uma profissão ali, um diploma, é uma coisa que me assusta muito, porque, querendo ou não, eu sou o primeiro da minha família que tem um diploma, né? Ali, minha mãe, meu pai, minha irmã, meu irmão, a família mais próxima. Então, como assim, né? Eu saí ali eu ficava no centro da cidade, comendo pão, com um sachêzinho ali de peito peru, sem R$1 pra tá, tipo, indo embora a pé, voltando a pé. Então, assim, foi muito perrengue. E aí, hoje... eu sou psicólogo. Psicólogo, digital influencer, frequenta estúdio de TV, que eu já vi, bem vi. Gato, sim. como você mesmo falou. E
nesse período, né, você tem que se reafirmar várias vezes, né? Porque você... Primeiro, a gente que é LGBT sai do armário. Você saiu do armário. Aí depois você tem que se reafirmar, e isso pra sempre, né? Como um homem trans. Como é que é isso pra você? Porque é um preconceito velado constante. Você precisa falar o seu nome, se reafirmar no gênero masculino sempre. Existe esse preconceito velado. Como é a transfobia, né? Sim. Pra você, como você enfrenta. Nossa. As pessoas pagam de desentendimento em pleno século XXI. Com certeza. Eu acho que esse é o que mais acontece, né? Eu acho que tem dois lados. Porque eu consigo aproveitar muito da minha passabilidade, eu consigo ter ali um certo ponto de que agora, se eu entro num banheiro masculino, eu não vou entrar com medo. Tudo bem que eu entro olhando pro chão, vou pra onde tem cabine, saio da cabine e já saio. Não é um lugar que eu me sinto seguro, porque a gente não sabe. E se tiver uma pessoa ali que sabe? E se tiver uma pessoa que me conhece? E se tiver uma pessoa... Então eu não sei o que pode acontecer. Então eu tenho medo de ir em locais... Mas assim, você tem uma insegurança, Muito, né? muito. Eu não consigo ir pra um local que eu não sei como é o banheiro. Eu não consigo ir pra um local que lá em Poços, né? Por muitos locais, barzinhos de faculdade, na época eu tava na faculdade, os locais são completamente insalubres. Não tem porta no banheiro, é só mictório. Então assim, você se vê num buraco sem saída. Você trazendo a questão do mictório, eu acho muito importante. E eu fui ter acesso a isso quando a gente começou a receber homens trans, mulheres trans aqui no podcast também, que é como você falou, mesmo sendo da comunidade, às vezes a gente fica naquela bolha. Sim. E aí eu comecei a ver, e aí as redes sociais começam a mostrar também, né, os algoritmos. E aí eu tava vendo sobre o Packer. E aí, o quanto muitos caras trans dizem quanto que é constrangedor você ter que utilizar ele no mictório. Sim. E aí eu queria entender pra você como que é essa questão, se você utiliza, se você quiser dizer aqui Sim. também, tá bom? Claro. Eu acho que exatamente nesses locais, eu acho que nos locais de afters, né, de faculdade, das festinhas da faculdade. Eram sempre esses locais que tinha um banheiro, gente, que assim, era um local, não tinha porta. Você entrava, de frente tinha uma pia, do lado era um mictório e aqui tinha uma privada. Então todo mundo entrava. Não tinha uma porta aqui. Todo mundo entrava e quem tava pra fazer o xixi era um xixi na privada. Porque não dava pra você sentar, porque senão todo mundo te vê e não cabia também. Como eu iria fazer xixi nesse lugar? Porque era onde a gente só ia ali. E ali também, eu acho que apesar de tudo isso, era um ponto que eu queria estar tão presente que eu aceitava. Né? Eu queria estar junto com meus amigos. Eu queria também estar frequentando os locais. Então, não tinha problema. Não tinha problema se eu ia sair mijado, não tinha problema se ia vazar. Não tinha problema. Isso não pegava pra mim. Eu olhava depois e falava assim, sobre. Não me pegava ali, sabe? Mas, né, em muitos momentos eu tive amigos que é onde eu me sinto seguro quando eu saio com meus amigos que são gays, bi, e vão no banheiro comigo, me acompanhar. Então, isso já é uma coisa que eu acho essencial. Então, teve um momento que eu fui num banheiro lá, nesse querido banheiro. E eu precisava muito fazer xixi. E aí eu tinha um momento que quando eu não fui de Packer, que foi as primeiras vezes, o meu amigo parava ali na porta, ficava tentando segurar ao máximo que ele conseguia enquanto eu fazia enquanto eu tentava mijar. Nesse momento que eu estava ali, o segurança ele também vinha para querer empurrar o meu amigo, para os outros caras entrar. Então, assim, não dava tempo de fazer xixi sem Packer. Não consegui. Eu tentei isso 2 vezes, mas não deu. E aí, nas próximas vezes, eu falei, tá, então eu vou de Packer. E aí era muito engraçado, porque ninguém ali, eu acho que consegue imaginar, né, olhar pra mim e falar, nossa, é um cara trans. E aí eu conseguia entrar no banheiro enquanto eu tava ali tentando, porque ao mesmo tempo que você tá tentando fazer xixi com o Packer, você tem que ajeitar ele ali. Né? Porque senão, se você não ajeita, e aonde que tá um cara cis ajeitando? Exato. É só tirar pra fora e fazer xixi. E você ficava naquele ponto, e ao mesmo tempo você tá ali assim, meu Nossa Senhora, meu Deus, vão perceber. E como é que você vai conseguir ter paz pro xixi sair? Então, xixi. Gente, era um momento que você segurava o Packer, você ficava ali, você ficava tentando ajeitar, pôr ele o máximo pra baixo, né? Porque senão ele descia tudo pra perna. E eu já sabia também que quando eu iria usar, eu tinha que ir com uma calça preta. Porque senão ia aparecer na calça jeans. Então eu usava uma calça preta pra disfarçar, porque era uma balada, então as luzes eram apagadas, escuras um pouco, então ninguém ia perceber minha calça preta. Então era difícil,
Porque cada hora era uma coisa. Ou se não vazava, eu não conseguia fazer xixi rápido. Aí eu ficava ali um tempão, entrava aquele monte de cara. E do meu lado, um monte de homem, eu olhava, todo mundo cuspindo pra fora. Eu ali segurando, eu falei, meu Deus, não olhem pro meu. Não percebam que não é real, né? Que é de plástico, querendo ou não. Tudo bem, eu não tenho disforia com isso. Mas o que esses meninos podem ver, se eles veem que não é... Que tipo de reação pode Sim, ter, porque né? eu tinha medo, né, dessa questão. Mas era a forma que eu conseguia fazer xixi. Então, o Packer, ele tem, sim, ali os momentos que vai vazar. Que vai pingar o xixi, que talvez vai te causar alguma outra questão. Mas também ele me salvou durante muitas vezes. Porque senão, o que eu ia fazer pra fazer xixi? Sim. Eu ia mijar a perna abaixo ou eu tinha que sair e ir embora. Porque não tinha como sair. Porque quando você pedia pra sair, você saía da festa. Eu não podia sair e voltar. Então, se eu saísse uma vez pra fazer xixi lá no meio da rua, que era o lugar que eu sinto mais segurança, que é entre os carros, né? Você se senta ali, faz xixi, era a forma mais segura do que ir no banheiro. Eu não podia fazer isso. Então, chegava em casa com o Packer, mais mijado, mas pelo menos eu chegava em casa. Então, era só lavar o Packer, tava pronto, calça lavada. Então, isso não era um problema. Mas hoje em dia, depois de passar por tantas situações dessa forma, e ao mesmo tempo ter entrado ali na chapa da faculdade, na diretoria, a gente ter tentado mudar várias questões sobre isso, não foi mudado. Não consegui mudar. Não consegui fazer com que nessas festas tivesse um banheiro com porta. Aí quando eles mandavam alguma coisa, era aquelas portas embaçadas, que dá pra ver você do outro lado. Como que eu ia estar ali sentado? Eles iam pensar toda vez que eu tô cagando, né? O tempo todo. E vão sentar e vão ficar me vendo. Como que eu ia ter segurança de ver um tanto de cara universitário, porque enchia de fila, porque era 2 banheiros no máximo pra suportar essas pessoas. É um caos. Gente, era caótico. Então, quando eu comecei a ver nesses lugares, que esses lugares estavam me causando mais sofrimento do que lazer, eu comecei a me retirar. E aí era um ponto que eu não estava mais frequentando, né? Chegou um ponto que ou era eu preservar ali a minha saúde mental, ou eu enfrentar mais uma vez essas situações, né? De estar saindo mijado, ou de não ter banheiro, ou de ficar ali segurando o máximo que eu pudesse, ou passar por essas situações de que às vezes vergonha, humilhação, né? Eu comigo mesmo, porque, caramba, eu só queria um xixi, né? E é uma coisa tão básica e eu não conseguia. Então, Que recado você tem hoje pro jovem trans que nos assiste, que tem medo do futuro, assim como você teve em algum momento? eu acho que quem não tem medo do futuro, né? Eu acho que eu tinha mais medo do futuro sabendo que eu pudesse estar vivendo uma vida que não era minha. Eu acho que ali naqueles momentos eu tava assim, com medo do futuro. Com medo de que, tipo, cara, imagina eu me relacionar com um cara cis, casar, ter filho e viver pra isso. Isso me assustava. Sobreviver, né? Porque não é viver. Isso me assustava muito. Tipo, né, de você ver que você precisa estar fazendo esse papel, né? De encontrar um cara, ter filhos e viver essa vida, né? Que para muitas pessoas é o ideal, é o que elas desejam. Mas como que eu ia estar querendo caber nesse lugar? Era impossível eu estar satisfeito. Então, ali eu tive medo. Então, por isso que eu me sujeitei a passar por situações do tipo, me auto-aplicar a testosterona comprada da Google, né? Que eu jogava ali no Google e achava. Então, eu preferia passar por essas situações do que estar vivendo uma vida que eu poderia estar super confortável, sendo Vanessa, sendo aceita, né? Pelos Enfrentar meus o pais. medo, né? Isso pra mim não cabia. Eu tinha mais medo desse futuro como Vanessa do que imaginar o que eu conseguiria fazer pro Bruno existir de vez, sabe? Eu queria isso. Eu procurei diversas formas para que eu conseguisse não ter medo do futuro, que era o futuro que eu não ia viver minha vida. Eu acho que esse foi o medo, sabe? Então, quando eu comecei a ver que, tipo, caramba, não, eu posso. Ali eu já não tinha mais medo. Eu tenho medo, sim, da transfobia, porque sabemos que o Brasil é o país que mais mata pessoas trans. Mas eu não tenho como mudar isso. Ou eu deixo de existir, né, para a sociedade ficar super feliz, a sociedade cis heteronormativa, e deixo de existir, ou eu vou à luta de ser quem eu sou. Porque afinal de contas eu só tenho uma vida para eu viver. Como É assim eu que vou se muda viver? isso, na verdade, né? A gente levantando essa bandeira, é Sim. importantíssimo. Sim. O trabalho que você faz nas redes sociais é importante nesse sentido, né? Primeiro que outros jovens que
se perguntam em que momento, o que será que eu sou, o que está acontecendo comigo, e te vem, Sim. começam a entender muitas coisas. Talvez você não teve esse acesso, porque as redes sociais não eram tão fortes naquele momento, mas acho que teria feito diferença, né? Com certeza. E acho que é importante, é um trabalho de amor, inclusive. Sim, eu acho que desde o início ali eu tento ser o mais sincero possível nas minhas redes sociais. E quando eu sinto que eu tô virando algum produto, aquilo eu já começo a me afastar do meu próprio perfil. Porque não é o que eu tô fazendo, não era o que eu quis fazer, não era para isso que eu tava ali. Eu acho que eu como pessoa, eu sinto que eu preciso estar ali compartilhando o tanto que é difícil. Porque é difícil. A gente não pode achar também que ser trans é um mar de rosas, porque não é. É difícil. Cada dia ali a gente não sabe de quem que a gente vai sofrer uma transfobia. Às vezes é da mãe, às vezes é do pai, às vezes é do irmão, às vezes é da pessoa que está se relacionando. A gente não sabe. Então como que eu vou falar assim, olha gente, vai que vai. São de todos os lugares, né? Do Não presidente é? da República, do presidente dos Estados Unidos, como a Erika Hilton recentemente. Sim, mas a gente tem que tentar ali olhar o que vai fazer com que a gente viva a nossa vida um pouco mais confortável. O que você acha que se fazendo por você vai fazer com que você consiga acordar no outro dia e conseguir pelo menos olhar no espelho, fazer uma tarefa e trabalhar, porque eu não dava conta. Olhar no espelho e ver aquele cabelão comprido, ter que fazer ali uma maquiagem, ter que usar uma roupa que mostrava ali o tanto que eu tinha peitos. Aquilo ali eu já não conseguia. Então como que eu ia olhar para um futuro? Né? Tanto que eu também tentei ali suicídio no momento que a minha mãe descobriu, porque foi tão impactante que, caramba, eu não queria mais estar aqui. Mas ao mesmo tempo que, nossa, não posso fazer isso. Talvez a Vanessa não quisesse estar mais ali. Exatamente. Ela não estava suportando mais, ela não existia, né? Eu acho que ela estava performando tanto o que quiseram ali, ou que é programado, né? Quando os pais têm os filhos, já é ali colocado várias expectativas. E as expectativas, talvez, que meus pais tivessem criado sobre mim, não iam só acontecer deles. dessa forma. E né? eram só deles. Exatamente. Porque não tem como a gente tentar ali montar um quebra-cabeça que não foi nem a gente comprou, né? Montaram ali, a gente tem que caber nas peças que colocaram pra gente se encaixar, e não. E a gente está tentando se entender constantemente, né? A Sim. gente não é o mesmo do ano passado, não é o mesmo de 5 anos atrás. E De que jeito bom. nenhum. Que bom. E Bruno, falando desse processo de transição, você faz o seu processo todo no SUS ou de forma particular? Queria que você contasse um pouquinho pra gente. Lá em Poços eu compro meus hormônios. Lá em Poços eu não tenho ainda, tipo, um acompanhamento com o endócrino. Eu tenho um acompanhamento psicológico, né? Eu acho que hoje em dia é o que eu mantenho. Mas a questão ainda do plano de saúde ainda é um pouco complicada, né? A questão do endócrino ali, começar a entender o meu processo, eu não me sinto tão confortável, sabe? Eu não consigo... Acho que foi tantas questões ali no início, procurando esses mesmos profissionais, que eu procurei todos os endócrinos que tinham no plano, para ver se eles me forneciam alguma coisa, para ver se tinha ali um acompanhamento, e eu não encontrei. E aí, quando eu começo a procurar e vejo que são os mesmos nomes, eu não sinto essa vontade, sabe? Então, eu tento procurar profissionais ali que talvez eu acho que vai me dar pelo menos o mínimo. E aí eu peço exames, e aí eu vou fazer exames, trago os exames. Aí eu vou numa ginecologista, que foi uma ginecologista que eu fui depois da minha transição. Eu fui ano passado, né? Fazia uns 7 anos que eu não ia numa ginecologista. Então, você encontrar esses profissionais ainda lá numa cidade tão pequena é muito difícil. E aí você vai passar por cada situação que isso faz com que você prefira não ir. Isso faz com que você prefira não passar. Então, ainda ter esse acompanhamento, que é essencial, eu ainda não tenho. Lá em Poços tem um ambulatório trans, que foi criado e tudo mais, mas ainda, mesmo assim, acho que posso encontrar outras formas que me deixam mais confortável, sabe? De seguir a minha transição. Talvez para algumas pessoas ali possa ser um lugar confortável, mas eu acho que eu já passei tanto tempo ali dando meus meios, né? Eu já aprendi com quem eu tenho que ir falar e olha, faça esses exames, traz aqui, a gente olha. E para mim isso aqui já tá confortável. Funciona, né? Já é o que funciona para mim. Então, acho que para mim
Não tenho o acompanhamento ideal, mas consegui encontrar ali o que estava sendo mais confortável e ideal para a forma que eu estava vivendo hoje em dia, que eu tô. Ô, Bruno, e o que você tem a dizer sobre a decisão do Conselho Federal de Medicina que decidiu atrasar e bloquear a hormonioterapia? Eu acho que é uma piada, né? Eu acho que é como eu até fiz um vídeo no perfil lá, porque assim, que criança trans que tá pedindo socorro? Aonde que a gente tá vendo alguma criança trans pedindo socorro que algum pai ou algum médico tá forçando ali a fazer alguma coisa? E se os pais não aceitam nem uma criança gay, dirá, sabe, vai forçar? Sim, então assim, as coisas estavam funcionando. Pra que eles estão querendo modificar uma coisa que estava funcionando? Né, que estava querendo, de alguma forma ou outra, acolhendo crianças trans. Então, eu não sei o que pensamentos completamente fora da realidade, uns pensamentos que as pessoas veem quando essas notícias saíram, né? Que já é pensando que as crianças vão começar a usar testosterona, as crianças vão começar a fazer ali o processo de transição sendo crianças, sabe? E ninguém imagina Quem o quanto é torturante passar por esse processo sozinho, assim. Tipo, primeiro você se aceitar trans, a gente, tipo, nesse processo de se aceitar gay, é torturante. Sim. Que criança quer passar por isso? Né? Como se fosse fácil. Então, assim, pra mim não faz muito sentido. Que crianças que eles estão querendo proteger? Né? Diante de tantas crianças aí realmente que precisam Ser protegidas, né? Que a gente vê só ligar a televisão, abrir ali um site de notícias, que a gente vai descobrir lá diversas crianças que poderiam ter sido salvas ou para serem realmente protegidas, mas não. Aí crianças que têm o apoio da família, para pelo menos estar ali prestando atenção no que a criança, como que a criança está se sentindo. Felicidade da criança. Que tem esse olho aberto, assim, essa cabeça aberta, expandida, né? Exatamente. E aí essas crianças que precisam ser salvas, salvas de quem? Né? Salvas de talvez de viverem quem são, ali um pouco mais confortável. Como se o Conselho Federal de Medicina não tivesse mais nada mais importante do que se preocupar, né? A saúde tá ótima, tá tudo muito bem. Exatamente. Temos vacina suficiente aí, As mulheres não são estupradas durante atendimento, não tá acontecendo nada. Não tem problema. Não só mulheres, teve um caso, não sei se vocês viram recentemente, no Hospital das Clínicas, né? Que um enfermeiro tava... era um rapaz, se eu não me engano. Tava em coma e ele tava abusando do rapaz. Então, acho que tem coisa muito mais importante pra gente pensar e olhar do que as crianças que estão sendo acolhidas. Porque faltou esse acolhimento pro Bruno. Sim. Imagina para quantas que não faltam, né? E aí quando se depara com esses pais que, caramba, são tão difíceis a gente ver pais aí que pelo menos escutam essas crianças e olham pra, tipo, nossa, caramba, meu filho não tá gostando de vestir uma saia. E que entende já ali, né? O que eu posso fazer? E aí, só esse o que eu posso fazer já é tanto. Mas não, né? A gente precisa proteger as crianças de pais que talvez se solidarizam ou que talvez ali acolham seus filhos. Que amam. Isso é amor. Não é? Proteger, evitar esse trauma todo que quando eles recusam, né? Isso eles não pensam, porque isso vira um trauma quando um pai não acolhe um filho. Sim. Eles acham que estão protegendo, mas não estão protegendo. Aliás, de trauma, você que é psicólogo, além de falar muito melhor que eu. Com certeza, né? Eu acho que as pessoas LGBTs, que é PN+, a gente sempre tenta compensar quem a gente é de alguma forma, né? Porque a gente carrega já, parece que é errado. Então, a gente não pode ser isso aqui. Mas já que a gente é, o que eu posso fazer para que minha mãe ali talvez me ame como um filho que ela desejava? O que eu posso fazer no meu trabalho para que talvez me enxerguem aqui, não me enxerguem só que eu sou talvez um contratado para ser uma cota? Por que a gente não consegue, sabe, ter essa... A gente sempre quer dar um pouco mais e a gente sempre se sente menor, né? A gente se sente uma fraude. Sempre. A gente sempre quer demonstrar um pouco a mais. Eu acho que é por isso também que muitas pessoas LGBTs da comunidade acabam ali no trabalho sofrendo um burnout, acabam tentando suicídio em casa. Entrando em relacionamentos abusivos. Completamente. Tóxicos. Porque quando a gente tá tão ali, né, na falta de ter um acolhimento familiar, que quando a gente encontra uma pessoa que nos escuta, ou que nos apoia, ou que demonstra que nos ama... Faz o mínimo. Eu vivi 10 anos num armário dentro de uma relação. Sim. Em que a pessoa não se aceitava, não se via como um relacionamento lésbico. Ela entrava naquele armário e me colocava dentro também, ao ponto de eu olhar. Falei, cara... Que aí eu comecei a fazer tratamento, né?
terapia. E aí, a minha primeira sessão foi: eu não sei quem a Carol é. Eu não sei o que ela gosta, eu não sei o que ela gosta de comer, que cor que ela gosta mais, aonde ela vai. Não sabia mais. Sim. Porque eu entrava dentro daquele armário. Então, coloca a gente em relacionamentos, uso excessivo de álcool, drogas. A gente vai buscar Alguma coisa que nos tira dessa realidade, né? Porque dói tanto. E aí, tipo, da mesma forma, quando você fala dessa questão que você não sabia quem era você. Você chega num ponto de estar num relacionamento que, querendo ou não, você não sabendo quem é você é mais confortável do que você sair. Exatamente. Como é que você vai saber quem que é você saindo Como é que sem você vai aquilo ali, se né? acolher se ninguém nunca te acolheu? Se Nunca todo mundo você diz que era nunca errado. nem aprendeu a ser acolhido, A né? gente não aprende nem o que é amor, às vezes. Sim, E a gente acaba confundindo relações ruins com amor. com certeza. Eu acho que acontece muito, né? Muito. Ainda mais dentro da comunidade. Aliás, falando nisso, a gente vê muito, principalmente na comunidade gay, um narcisismo, cara. As gays Barbies, né? Inclusive, há uma exclusão de gays fora de um padrão dentro dessa... A própria comunidade exclui isso. Aqui você, como psicólogo, atribui isso. Eu acho que é... O que é mais importante para essas pessoas, né? Porque é um olhar do outro que tá importando. Quando a gente se priva a olhar, tipo, a ficar focado só em corpos padrões. O que a gente tá olhando nesses corpos? São ali o que a gente aprendeu lá atrás a olhar, tipo, quando a gente brincava de Barbie e Ken, que o Ken era daquele jeito. É da onde é que tá vindo isso? É porque todo mundo comenta e fala o tanto que a pessoa é gostosa, é bonita. Então vai ser, pra gente estar com uma pessoa dessa, a gente também vai ser ali bem visto. Aonde que tá pegando? Né? Eu acho que é um ponto que acho que a maioria das pessoas deviam levar pra terapia. Porque às vezes a gente tá tão condicionado a um tipo de pessoa que a gente não consegue nem olhar pra outra. A gente tá tão condicionado a lidar ali ou se apaixonar, né? Apenas pelo corpo, que a gente não conhece nem as pessoas. Não. E é numa forma que tá sendo numa rapidez, juntando com essa questão das redes sociais, que é só corpo bonito e ao mesmo tempo você vai ali, você transa e depois já vai embora porque é procurando o outro. O sexo é um fast food, né? Eu acho que é literalmente isso, né? E não, acho que a gente esqueceu um pouco de olhar que pessoas são pessoas. Que existem conexões, ou deveriam existir conexões. Talvez existam pessoas que não estejam ali acostumadas a terem, né, relações com pessoas normais. E sim, talvez idealizar uma pessoa da internet. Que ali são apenas recortes, a gente não sabe nem como é que é a pessoa direito. Mas a gente fica assim, nossa, se essa pessoa que me desse bola um dia, seria tudo. E tipo assim, às vezes você conhece a pessoa e não é nada do que é importante pra você, né? E se a gente não sabe o que é importante pra gente dentro de uma relação, ou quando a gente tá conhecendo alguém, o que é pra você que faça você continuar nessa relação? E às vezes você fica preso ao que você idealizou, né? Exatamente. A maioria das vezes. Eu fui percebendo isso nessa relação. Que muito de eu estar presa ali dentro era do que eu idealizava pra mim. Sim. E o que eu achava que eu tava vivendo. Muito. E como é que você vai sair disso se você não olha pra isso? Né? E às vezes é difícil olhar. Muito. Ter que olhar para suas feridas é muito difícil. Sim, muito. Ô Bruno, se você... Vamos fazer um exercício agora. Tá. Se você pudesse mandar um recado pra você aos 15 anos, um recado pra sua mãe na época em que você se assumiu, e um recado pra um político transfóbico do século XXI, de Não 2025 precisa ser Jair, tá? precisamente. Ok. Não precisa nem ser brasileiro, né? Porque a gente tem outros. Tá, um pra cada. Um pra cada. O primeiro é pra mim, lá pra trás. Isso. No meu passado. Eu acho que assim... Nossa, quando eu olho pra trás, acho que principalmente 15... vamos supor a idade de 15 anos, ou seria 15 anos atrás? Pra trás. Ok. Adolescência. O que for mais confortável. Isso. Tá. Assim, eu não consigo imaginar que hoje o Bruno estaria dessa forma. É uma coisa completamente desconexa da minha realidade. Quando eu olho pra trás. Porque era uma pessoa ali, uma adolescente, né? Que não sabia quem era. Acho que a gente aprende muito ali o que tem que ser conforme dá. E eu acho que uma coisa que eu trouxe comigo, né? Eu acho que é o meu humor.
Eu acho que o humor, ele desde quando eu me entendo por gente, ele foi um escape que eu conseguia levar. Do tipo, tá, eu não tô entendendo muito bem o que é isso aqui, mas eu só fazer um kkk. Mas a gente faz piada com a gente mesmo, sabia? A gente conversa muito isso. Sim. Enquanto a gente é o palhaço da turma. Exatamente. Porque de alguma forma a gente tá compensando ali, vão achar a gente legal. Né? E eu acho que isso é uma coisa que eu não perdi quando eu olho pra trás. Eu acho que, apesar de ter sido caótico, difícil, solitário, caramba, o tanto que isso me ensinou como pessoa e olhar também para essa vivência, porque não é só fazer uma transição, mas as questões ali que tem dentro de ser uma pessoa trans. Eu podia olhar para isso, né? O tanto que é complexo ser uma pessoa trans, o tanto que dói, o tanto que algumas questões que você vê alguém passando te atravessam. Eu, como psicólogo, escuto dos meus pacientes coisas que me atravessam, acho que a maioria das vezes, porque são pessoas, a maioria trans, então me pegam ali também, e é muito difícil. Mas apesar de tudo, eu acho que do que eu pudesse ali falar é pra só continuar, porque caramba, acho que eu iria me surpreender tanto, mesmo com a dificuldade no início, né? A vida melhorou muito e a vida seguiu um rumo que não era nem sonhado, né? Talvez ele tivesse outros pensamentos, outras questões que talvez tentasse fugir da realidade que eu estava vivendo, mas a que eu encontrei foi ótima. Eu acho que eu consegui encontrar um caminho. Agora, um recado pra tua mãe. Ai, pra minha mãe... Nossa senhora, acho que primeiro, desculpa, né, que a gente carrega um pouco isso, mas eu acho que eu já conversei tanto, né, eu acho que hoje eu tô num ponto que minha mãe, ela me escuta. Depois que a gente consegue ali adquirir uma idade, né, uns 30 anos que eu cheguei, acho que conseguiram me escutar um pouco mais. E eu acho que é questão também de quem eu sou hoje. Né? Eu acho que eles vendo que as pessoas me escutam, as pessoas falam sobre mim. E antes eu era ali, tipo, nada. Nossa senhora, eu não consigo olhar pra mim quando eu vivia na casa deles, que eu era alguém. E eu acho que hoje eu consegui sair disso e construir minha vida. Então, depois de ter conversado tanto com ela, eu acho que hoje ela vê isso. Apesar de talvez não ter sido o que foi imaginado lá atrás, mas que sem ela não conseguiria também. Porque ela foi essencial para eu ser quem eu sou hoje, de ter me acolhido depois de tudo aquilo, depois de eu ter entendido também o quanto que foi difícil para ela. A relação minha e da minha mãe melhorou muito. Né? A gente consegue conversar, a gente ri, a gente tem o mesmo humor, então a gente se dá muito bem. E hoje em dia eu vejo tanto que ela enxerga o Bruno, né? Demorou, mas compensou. Eu acho que a gente também tem que olhar não só para nossas dores, mas para as dores também ali dos nossos pais, né? Porque querendo ou não, quando que um pai vai sonhar ou esperar que vai ter um filho trans, um filho LGBT? Talvez o Bruno também não esperaria, se fosse cis. Com certeza, nunca imaginei. Né? Então, ao mesmo tempo que vem ali, desculpa, mãe, mas vem um também obrigado, né, por ter ficado comigo. Ela me acompanhou na minha cirurgia, ela que cuidou de mim quando eu tirei os meus peitos aqui. Então, caramba, quanto que eu podia imaginar que minha mãe ia fazer isso? Lá atrás, jamais. não tinha nem conversa. A gente pode dizer literalmente que você nasceu ali, que ali você conheceu o amor, né? Sim. Ali foi como minha mãe, acho que ressignificou. Te trouxe ao mundo de volta. Com certeza. Porque ela me dando banho com 20 e poucos anos. E a última vez eu acho que eu era uma criança. Então, quando que ela me viu dessa forma também, né? E até na vida real, assim, de tipo, dia a dia. Nunca tive esse momento ali de... Esse cuidado. Cuidado com a minha mãe, né? Esse acolhimento da minha mãe. E até passar por cima de barreiras ali, de comportamentos, padrões. Porque era o filho dela. Né? E o quanto foi difícil pra ela também, a retirada dos seios. Muito. Pro meu pai falava, pra que fazer isso? Precisa. Mas da mesma forma, hoje tá tudo bem. Continuaram. Né? Hoje não tem um problema. Hoje a questão dos peitos, eu acho que eu bati tanto na tecla, porque eu bati muito na tecla. Eu falei, vocês vivem a vida que vocês escolheram da forma que vocês quiseram. Da forma que vocês escolheram.
a minha vida agora, eu vou viver a minha, né? E eu acho que a gente tem que saber o momento que essa separação, né? Cortar esse cordão umbilical. E foi nesse momento, de que tipo, ou eu escolhi a minha vida ou eu escolhi a vida que eles queriam pra mim, né? E que talvez você não estivesse aqui. Não, nossa, eu acho que não. A taxa de suicídio no mundo LGBT é alta, né? Muito. A outra Muito. pergunta agora. A outra pergunta é para um político de Essa eu tô 2025, ansiosa. do século XXI, se você pudesse dar um recado para ele. Nossa, cara. A gente coloca Um o político pi também, transfóbico, se você quiser, tá? Não tá? precisa citar o nome, mas provavelmente a gente já sabe quem é. A gente pode pôr o pi. Nossa. Se quiser citar também, fique à vontade. Tem Eu pessoas acho que não que- merecem. Eu acho é. que todos ali têm o mesmo pensamento, sabe? Então dá pra gente falar pra um, acho que é pra todos, Uhum. né? Porque eu acho que falta ali algum tipo de estudo, um tipo de vontade, um tipo de... não um tipo, mas ter um olhar pras pessoas em si. Porque assim, eu sinto que não existe esse olhar, a gente não existe. E que ponto que a gente existindo vai fazer com que faça algo contra o país? Ou que faça contra a família brasileira tradicional? A gente só tá vivendo, né? Em que momento que a gente tá prejudicando alguém? Em que momento que a gente tá fazendo alguma coisa contra alguém? Sendo que a gente ali tá passando por situações que é difícil pra gente mesmo. Mas a gente sabe quem a gente é. E às vezes a gente viver sendo uma mentira faz com que a gente nem exista. E aí, para essas pessoas, é isso que acontece, né? Mas parece que para eles isso daqui, tudo que a gente vive vai passar, vai chegar uma hora que a gente vai cansar, ou é uma fase. E não. E eu acho que eles vivem muito nesse pensamento de que uma hora, se eles entrarem ali, pisarem, baterem o pé e tudo mais, a gente vai desistir disso. A gente vai desistir de tudo isso e vai voltar a ser quem nós éramos, ou voltar a ser ali quem nossos pais pensávamos que fôssemos. E não é isso que acontece. Eu acho que não existe esse olhar pra gente como existência, né? A gente existe aqui. E a gente não existe só ali no mês do orgulho. A gente existe 365 dias do ano. Mas para essas pessoas a gente não existe. Então, assim, não é difícil a gente colocar ali, os queridos colocarem ali no Google e ver a taxa de suicídio dessas pessoas e ver a taxa de pessoas ali. Desemprego. Nossa, em todas as áreas, né? Saiu uma pesquisa Todas as áreas. de educação, que se eu não me engano, se eu não estou sendo impreciso no dado, mas que 90% das crianças LGBT sofreram homofobia na escola, cara. Sim, eu acho que eu cheguei a ver mesmo. Então, assim, é tão difícil pra gente a vida inteira pra eles acharem que é graça, ou que é fase, ou que vai passar. Eu acho que, dentre tantas pessoas inteligentes e que levantam a bandeira, né, por nós, eu acho que posso citar a Erika Hilton como exemplo. Nossa, que caramba, acho que se não fosse ela, a gente não teria um olhar por nós, né? Eu acho que ela consegue fazer com que esse olhar se amplie para nós. E quando a gente olha para essas pessoas que só querem exterminar a nossa existência, eu tenho vontade de mandar lá para aquele lugar. Pode pôr, pode ir. A gente põe um pi. Mas não dá porque o lugar é elogio, dependendo do verdade. ponto de vista, então... Com certeza. Mas Alguns até gostam, mas não... não pode. É. Mas assim, porque assim, faltam palavras para dizer, sendo que quando eu olho para nossa vida, eu acho que nós, LGBTs, quando a gente olha para nossa vida, a gente só tá ali acordando, trabalhando, tentando viver, tomando um café, jantando, cuidando do nosso animal, o pet. Tentando se encaixar. E quem Gente. nunca qual LGBT não teve que mentir a sua sexualidade em algum momento da A vida? gente não pode ser quem a gente é, a gente precisa em alguns momentos mentir. A Até em gente entrevista de precisa. emprego a gente não sabe se a gente Doar pode sangue. dizer ou não. Sim, meu Deus. Salva a vida. Pra diversas coisas. Então, assim, quando a gente faz essa... Eu acho que não é nenhuma mentira, né? A gente tá se protegendo. Quando a gente se protege, não quer dizer que é uma fase ou que a gente vai chegar no momento que era gracinha, que é o que eu tava falando. A gente tá tentando sobreviver e são pessoas que só estão tentando sobreviver. Tentando ter uma família, tentando ter um relacionamento. E por que que isso é uma coisa tão ameaçadora? Né? Em que momento que a gente quer tirar algo de alguém? Em que momento que a gente tá tentando fazer mal pra alguém? Sendo que a gente só tá tentando existir e viver. E a gente não pode. É que pra eles é mais importante atacar a democracia e depois pedir anistia. Sim, claro.
É muito mais fácil, né? Usar essas palavras também que assustam, né? Essas palavras aterrorizantes. Então, assim, eu vejo que isso parece mais um espetáculo, né? Clickbait, que a gente acabou vendo. Vocês viram, né? Um mini pastor lá, né? Eu vi. Nossa, que inclusive saiu uma decisão É agora. agora que eu adorei. Proibindo ele de pregar na igreja e obrigando a estudar, o que é o mínimo. Né? E essas pessoas? Tá tudo bem? Tá tudo bem. E a gente só tentando viver ali o nosso dia a dia, no mínimo que dá, porque é tão difícil. São as pessoas que têm que ser acabadas, né? Não Terminadas. Não Essa podem é a palavra. existir. Terminadas. Sim, Se eles porque é isso que pudessem. eles querem. Exatamente. Então, nossa, eu acho que falta um pouco de empatia, falta humanidade, falta... Caramba, gente, falta tanta coisa básica e é só um básico. E eu sinto que ali são pessoas que só não se importam mesmo. Então, como que a gente vai falar algo para pessoas que nem escutam, né? Fica difícil. Bruno, queria agradecer demais. Assim, você é um exemplo de sensibilidade, de humanidade, por compartilhar sua história com a gente. E a LGBT que existe para isso, né? Pra gente dividir isso com as pessoas que estão em casa. E, enfim, os minutos finais para você falar aí com quem tá te vendo, deixar algum recado. Imagina, eu que agradeço, né? O convite. Eu acho que... Não sei se eu consegui falar direitinho, porque eu fico nervoso, me perco um pouquinho. Foi bem? Mas eu acho que eu queria falar para essas pessoas que, independente da dificuldade, eu acho que a gente sabe o quanto que é mais difícil estar vivendo uma vida que não é nossa, né? Então, olha para você, olha para quem você é, olha para o que talvez está ali te prendendo a padrões que talvez não sejam nem seus, porque às vezes a gente está ali preso em questões que falaram que a gente tem que ser e talvez esse tem que ser faça com que a gente nem exista. Então, assim, será que você está se olhando? Será que você está se ouvindo? Será que o que falaram para você seguir sua vida é o que você quer? Será que o que falaram que você tem que fazer é realmente o que você tem que fazer? E por que tem que fazer? Às vezes a gente não tem que nada, né? Então eu acho que é muito importante a gente olhar pra gente mesmo. Eu acho que falando aqui como mais no papel do Bruno como um profissional da saúde mental, da psicologia, o tanto que isso é importante. Então, se tá difícil, procure uma terapia, procure ajuda, amigos, rede de apoio, porque viver hoje em dia não tá fácil não, né? A gente só sofre ali violência de todos os lados. Então, eu acho que é muito importante a gente procurar uma ajuda e olhar para nós mesmos, né? E ter uma rede de apoio. Eu acho que isso é o básico e espero que esses meninos, essas meninas, né, que estão talvez no início de uma transição ou pensando nisso, pensem mesmo e não façam com que seja tão fácil as pessoas removerem quem você é de você mesmo. Acho que é isso. Acho que no fundo a gente sempre sabe quem a gente é, né? A gente tem que olhar pra si e acho que a gente nunca deve pedir desculpa por existir. Galera, é isso. Sigam o Bruno nas redes sociais. O LGBT tá chegando ao fim. Nos sigam também. Por favor. Curtam, comentem, compartilhem. Essa é só a segunda temporada. É isso, até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.